Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este canal da Escola Bíblica Dominical. Obrigado pela sua participação, você que tem participado, tem deixado a sua opinião, tem comentado. Deixe aí seu comentário, se você não deixou, deixe, compartilhe, dê o like. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição para que nós possamos divulgar o canal e a matéria da Escola Bíblica Dominical. Se você tem professores e, enfim, quer dar um workshop, nós também estamos à disposição. É só deixar o seu contato, me procurar nas redes sociais, tem o meu celular e nós estaremos indo até aí levando um workshop falando sobre dons, talento, escolha e chamado. O professor que não tiver chamado, não tem como. Se não tiver talento, não vai desenvolver o seu dom. Maravilha? Vamos então a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu tenho apresentado as aulas anteriores e nessa também um quadro digital, né? Claro. Vai lá, por quê? Porque eu acho que minha letra não é muito bonita, não. Então eu estou procurando melhorar a minha letra e quem sabe um dia desses nós vamos para o quadro termos uma aula didática nesse quadro que está atrás de mim ali para que possamos aprender um pouco mais. Mas enquanto isso não acontece, vamos para a nossa lição de número 5. Olhe bem, domingo que vem, fora isso, no outro, já é praticamente a metade do nosso trimestre. E aí nós vemos que o ano vai voar mesmo, né? Que maravilha! Bom estarmos juntos. Vamos começar, como sempre, com uma oração, intercedendo por todos os nossos professores, para que Deus possa, através da sua dedicação, professor, através do seu empenho, você possa levar uma boa, não, uma excelente aula aos alunos. Feche seus olhos, ore junto comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos, Senhor, meditando na Tua Palavra, através da revista da Escola Bíblica Dominical. Senhor, eu peço, Deus, abençoe os professores, os alunos, os pastores nas congregações. Assim nós pedimos, Senhor, a todos, Senhor, que estão envolvidos nessa grande obra, a maior escola do mundo, chamada Escola Bíblica Dominical. Assim, Pai, nós oramos pedindo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e quem concorda diz amém. Maravilhas! Nossa aula será a aula de número 5. Eu sei, você está me cobrando da aula passada, né? Eu dei a aula 3, mas era a aula 4, aqui está certinho. A aula de número 5, dia 2 de fevereiro. Meu Deus, já está indo embora o mês de janeiro. Graças a Deus. Primeiro trimestre de 2025, Jesus é Deus. Essa é a nossa lição para o próximo domingo, né? Aqui na Vila C, a nossa lição vai ficar para terça-feira, né? Domingo nós teremos consagração. Vamos estar também, antes de entrarmos no texto áureo, nós vamos estar também em março, começando uma nova turma do Hebraico Bíblico. Vocês já notaram que eu amo. Quer aprender hebraico? Muito em breve nós vamos ter ele online. Você vai poder fazer aonde você estiver. De onde você estiver, você vai poder acessar as aulas do curso de Hebraico Bíblico. Vamos para o nosso texto áureo. Está praticamente trabalhando cuidado para não ser muito repetitivo. Isso pede. Algumas coisas você vai repetir mesmo, não vai ter jeito, tá? João, primeiro, né? Livro segundo escreveu João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu gosto mais da tradução, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, porque ele é a palavra, verbo, enfim. Mas, como nós estamos acostumados assim, na lição vem assim, vamos com o verbo mesmo. A verdade prática, a divindade de Jesus está muito, mas muito clara mesmo, tá? E direta na Bíblia.
além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação de seus atributos e obras divinas. E mais ainda, próxima lição, nós vamos ver a sua igualdade com o Pai. Objetivos da lição 3. Primeiro, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus, explicar a heresia do arianismo e o terceiro objetivo, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Vamos à nossa introdução. Vai dizer o seguinte: o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus. Talvez novo para quem não conhecia, como ele faz lá no Areópago, né? É o Deus desconhecido, esse que vocês não conhecem, que eu falo. Mas está colocando o verbo, a palavra, dentro da divindade de seus antepassados. Então o apóstolo não admitia em hipótese alguma outra, senão só e somente só o Deus Javé, meio aportuguesado de Israel, né? Principalmente para todos os professores e estudiosos do hebraico, pronunciar Javé é bem difícil para nós. Mas vamos seguir a nossa leitura bíblica, aqui a nossa leitura da revista não bíblica, né? Mateus capítulo 12, 28 a 30 vai expressar essa divindade de Jesus. E por isso o prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Nós vamos estar trabalhando aí a deidade de Jesus. E nosso primeiro a nossa palavra-chave é Emanuel. Originalmente, como eu falo para vocês, eu amo estudar hebraico e é maravilhoso quanta coisa nós conseguimos descobrir do hebraico. É verdade, olha, se nós pudéssemos, né, colocar a toda a congregação estudar hebraico, seria maravilhoso. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita no idioma hebraico. Ah, mas o Novo Testamento foi grego, mas a mentalidade era hebraica. Então, esse nome Emanuel em hebraico não é um nome, são duas palavras. Aportuguesado na tradução, e aí dentro do hebraico, o curso que eu dou, eu trago as traduções dos nomes, como que ocorreu, para que chegasse ao nome Jesus, por exemplo. Por exemplo, Miriam e Maria são o mesmo nome. Maria, mãe de Jesus, na realidade, seu nome em hebraico é Miriam. Tá? Por exemplo, Tiago, o livro de Tiago. No Novo Testamento, o nome de Tiago é Iacov. É uma bênção de Deus estudar hebraico. O grego eu já não sou muito assim influente, mas o hebraico eu gosto, amo de coração mesmo. E você vai descobrir agora por quê. Olhe bem, no hebraico a palavra-chave, Isaías 17:14, ela vai dizer: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, né? No português ali está assim, em hebraico, Shemo Immanuel. Vamos entender direitinho para compreendermos o Deus conosco. Então, Shemo vem da raiz de Shem, quer dizer nome, reputação, fama. É um substantivo, ou memorial e nome divino, tá? É um nome divino de Deus, em vez deles pronunciarem o tetragrama, eles pronunciavam Hashem. Então, por isso ele tem esse nome. Ele ia ter um nome, e outro, ele tinha um nome escondido. Ele tinha um nome secreto que só é revelado em Mateus no capítulo 1 e versículo 21. Vamos voltar ao nosso Emanuel. Imanu, ele vai trazer, a borda vai ter aqui o sufixo, tá, no hebraico, explicando que quando uma palavra termina em enu ou nu, ela geralmente indica nosso ou conosco, né? Então, dentro dessa palavra Imanu, nós temos a palavra an, que significa povo, e a palavra amenu, igual Pai Nosso, Avinu Sebashamai,
quer dizer Pai Nosso que estais no céu. Então, por isso que ele vem ali, Imanu, quer dizer, é povo, nosso povo. E o sufixo num é pronominal de primeira pessoa no plural. Uma contagem coletiva como nosso ou de nós. É como eu falei aqui, ó. Av, Pai. Avinu, Pai Nosso, que estais no céu, né? A oração de Jesus fez aos discípulos. Então, Imanu quer dizer Deus que vai ter, é como se fosse assim, você vai ter um Deus, você vai ter a fama de um Deus que é seu. O vizinho deixa eu explicar direitinho. O vizinho, ele vai entender que você pertence a esse Deus, que ele tem uma fama, ele tem um renome, ele vai ser conhecido do seu vizinho, ele vai ser reconhecido no seu bairro. Por quê? Porque quando você anda no bairro, diz, aquele lá é crente. Eu, quando ando, as pessoas dizem, aquele lá, é pastor. Então nós temos que ter muito cuidado, porque vai ser um Deus conhecido de um povo. Então, ele vai ser um Deus, o quê? Conosco. Apesar de ser um nome só em português, mas em hebraico é muito mais abrangente. Então você vai ser conhecido de ter um Deus com você, do seu vizinho, do seu bairro, na sua cidade, no seu país. Você é de tal religião por causa disso. Então vejam aí, bem explicadinho para vocês entenderem o nome Immanuel. Aí El significa Deus. Então ele vai ter um nome, uma reputação de ser o Deus de um povo. Muito mais do que isso. Ele vai ter o memorial, ele vai ter um nome divino de estar com o povo dele. Aí a famosa frase, seu nome é Emanuel, chamou Immanuel. Fala junto comigo para você aprender. Chamou Immanuel. Deus abençoe. Vamos em frente? Primeiro ponto da nossa lição. Olhe bem, Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o verbo era Deus, João 1:1, ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. E nós vamos ver isso. Então, quando Tomé olha para ele, ele não se admira, ele exclama, Senhor meu e Deus meu, ele reconhecendo, ele reconhece Jesus como Senhor e Deus dele. Mas nós precisamos entender, porque bem esse versículo, assim como nós já estudamos na aula passada, eu vou trazer de novo para que você possa memorizar. E nós vamos entender como que ele foi encarnado e como que ele é Deus. Vamos lá então? Dentro do princípio absoluto que nós já aprendemos, esse aqui, João 1:1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em arque, em rologos, kai rologos, em proston teon, kai teos, em rologo. Então, olhe bem, esse aí eu já expliquei para vocês, vocês têm em mente que é o pessoa, coisa que inicia. É o agente, o elemento que inicia algo, tanto no sentido literal ou figurado, não importa. Então vamos juntar esse princípio absoluto com o princípio do universo. O princípio do universo é esse, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós temos o cabeça, que Bereshit, vocês sabem que é a conjunção B, mas Reshit, princípio, que tem a raiz em Rosh, que é o cabeça da igreja, que estava lá no princípio da criação. E nós temos também Elohim, como ele era conhecido na dispensação do mistério, a parte B de Gênesis 1 até Moisés, ele era conhecido como Elohim, que leva-nos ao princípio absoluto, porque no princípio ele era a palavra. Ele estava na criação.
ele junta os três, e nós aprendemos, passando para o outro quadro, nós aprendemos que no princípio, olha aqui, Deus, Elohim, o Rosh, os três em ação na criação da terra. Então vejam que os três estão juntos, criando. Então João vai dizer que antes desse princípio, que era o princípio absoluto, ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no versículo 2, né, nós temos ali, versículo 3 de Gênesis 1 e 3, ele vai dizer, Veruá Elohim, o Espírito de Deus, Meraheft al Penei Hamayim. Vejam bem, então os três juntos não tem como negar, primeiro, que ele é Deus, a divindade dele. Segundo, que os três trabalhavam junto numa ação só. E que os três estavam no princípio também. Então vejam, como o comentarista disse, a Bíblia é clara. A Bíblia é explícita em declarar a divindade de Jesus Cristo. Então, Jesus é Deus, a palavra eterna, João 1:1, no princípio era a palavra, olha, João recua aos refolhos da eternidade. Falei difícil, né? Tive que escrever, mas escrever para falar bonito para você. Ele foi nos refolhos, quer dizer, ele foi nas partes mais secretas. O Espírito Santo levou ele, revelando onde tudo que no começo era Deus, eram os três, e onde tudo começou, Gênesis 1:1. O Logos já existia antes, porque Gênesis 1:1 é o princípio do universo. João 1:1 é o princípio absoluto. Então a palavra é eterna. Logos é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinta na sua natureza. Então não podemos confundir. Lembra do unicismo e o unitarismo? Um confunde a essência, outro confunde as pessoas. Então a palavra estava com Deus, ele era desde o princípio. Tá? Terceiro ponto, antes da criação do universo, nos recônditos da eternidade. Hoje o professor está bom na língua, né? Está falando top essas palavras difíceis. Está escrito, né, meu irmão? Fica fácil. Logos desfrutava da plena comunhão, a palavra, o verbo, desfrutava da plena comunhão com Deus Pai. Olha só, a expressão grega prostonteon traz a ideia de face a face com Deus. Olha que maravilha. João vai lá nos recônditos, no secreto, descobrir que os três estavam juntos. Então, Logos é divino, o verbo era Deus. Não é meramente um anjo criado, não, nós vamos ver isso. Não é um ser inferior ao Deus Pai de forma nenhuma. É investido por ele, né, com autoridade para redimir os pecadores. Não, ele não cria. Você vai descobrir o que é que ele cria, mas ele não é uma criação, ele já existia. Ele é o mesmo, co-igual com o Pai. O Logos é criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito existiria. João 1:3. E eu gosto desse comentário do William Buckler. Tem razão em dizer que o verbo não é uma parte do mundo que começou a existir no tempo. Não, ele já coexistia com o Pai, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Vamos ver, deixa eu ver aqui na minha tradução King James como que está o verso 1 e 3. Eu li para vocês a lição passada, mas já me fugiu a memória como está na King James. João 1 e 3. Atos dos Apóstolos. Aqui está. João 1 e 3. Todas as coisas foram feitas através dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Quinto ponto, Logos é criador.
estava com Deus na eternidade, antes do tempo. Logos é Deus. O Logos é o agente divino que nós vimos no arquê. É a pessoa, é o agente que inicia, que começa algo. E ele estava junto na criação do universo. Logos, quem foi o Logos, a palavra, quem trouxe à existência tudo o que existia. 6. Ele é autoexistente, olha, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vocês lembram quando eu expliquei Gênesis capítulo 1, versículo 2, do Vayomer Elohim Yehior Vayehior. Se você não assistiu, assista, é a aula passada, a aula de número 4, e você vai entender que esse Yehi, ele diz assim, venha luz, apresente-se luz, ele não cria luz, ele chama a luz para trabalhar, para criar o universo junto com ele. Todos os seres que existem no universo foram criados e por isso não têm vida em si mesmo. Sabe quando alguém diz que Deus não existe? Você sabia que ele está correto? Deus não existe, Deus é. Existência, se você procurar no dicionário, vai dizer é aquilo que foi criado, passou a existir num certo momento, como o ser humano. Gênesis 1:26, façamos o homem. Então, a partir dali, o ser humano passa a existir. Deus sempre foi. Como que é isso? Não entende? Nem eu, mas é dessa forma. Só Deus tem a vida em si mesmo. Só Deus é autoexistente. E por último, o Logos é autoexistente. Não recebeu a vida. Ele é a vida. Olha, nele, o versículo 4, nele estava a vida e a vida era o quê? O Yehi. O Or, desculpa, troquei a palavra. O Or. E nele estava a vida e era a luz dos homens. Dele decorre todas as coisas. Ele é a fonte de tudo que existe, ele é a vida, ele é a luz. Por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 13, ele diz que nós temos que ser sal e luz. Nós só vamos ser luz do mundo quando nós refletirmos a imagem do Logos, da palavra, que é autoexistente. Não existe outra forma de nós sermos luz na face da terra. Então vejam, 7 pontos onde mostram que Jesus era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Por isso nós precisamos entender direitinho, não deixarmos levar por essas doutrinas que só mudaram a roupa, mas continua a mesma coisa. Tá? Vamos lá para o nosso segundo ponto, seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Para falar bem a verdade, deixa eu ver se minha tradução traz. Eu não sei se a minha tradução traz essa palavra, tá? 1 Timóteo capítulo 6:16 vai dizer assim, deixa eu ver se traz... ele diz assim, ao único que é o imortal e habita na luz inacessível que ninguém viu e pode ver. Tem uma tradução que traz como septerno. Eterno sou eu, os anjos criados. Tá? Eterno, eu sou eterno, salvo ou não salvo, eu serei eterno. Né? Um dia eu serei eterno. Por enquanto não, corrigindo, por enquanto eu sou mortal. Mas um dia eu serei eterno, ou para a salvação ou para a perdição. Deus, ele não é eterno, ele é a própria eternidade. Daniel capítulo 7, versículo 9 diz que ele é o ancião de dias. E para Deus nós deveríamos usar septerno. Septerno é aquele que não foi criado, que existe e nunca foi criado. Então isso é Deus.
Então vejam bem, nos atributos dele, ele tem eternidade. Jesus é onisciente, Jesus é onipotente, Jesus é onipresente. Vamos ver direitinho, olhe bem, seus atributos absolutos. Mas para ele descer, ele precisou abrir mão, como nós vemos em Filipenses. Ele voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Ele esvaziou-se de si mesmo. Tá? Ele serviu. Ele se tornou em semelhança de homens. E por último, ele se sacrificou, entregou sua vida na cruz e foi assunto ao céu, que nós veremos na próxima aula, o Filho igual o Pai. Opa, abri errado aqui. Aí sim, o Filho igual ao Pai. Então vejam bem, voluntariamente abriu mão dos seus direitos, ele tinha eternidade com ele, ele tinha a onipresença com ele, ele tinha onipotência com ele, ele tinha onisciência com ele, mas ele precisou abrir mão, sem deixar de ser Deus, mas no momento ele era homem aqui na face da terra. Então vejam bem, lembra que nós falamos da alma do Pai, da alma do Filho, da alma do Espírito Santo. Esse é ele na eternidade, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, os três estavam lá. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava com Deus na criação do universo. E aí ele é igual em essência. Olhe bem, os três, cada um tem a sua alma, cada um tem a sua vontade, mas os três trabalham igual. Depois ele aparece como o quê? Lembra? Ele vai aparecer como rocha, como anjo do Senhor e como príncipe do Senhor dos Exércitos. Mas em decorrência do nosso amigo Jó, olhe bem, por que que ele... o que foi criado, nós vamos entender. Jó questiona, 9:32, ele diz, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Então ele desafia. Jó era corajoso, né? Eu estou falando assim, ele não é homem como eu. Agora imagine você doente, olha a imagem, doente, só com as caco de telha para se coçar. Ele diria, porque ele não é homem, ele está sentado lá no trono dele, bonito, lindo, sem problemas. Se ele fosse homem, tivesse um juiz, então Jó, ele faz o quê? Ele desafia. Jó apela para a encarnação. Por isso Cristo, como Salmo 8:5, vai dizer que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Para ser o advogado entre Jó e Deus. E quem era o juiz? Era o Espírito Santo. Ele diz, Jó 9:33, ele diz, não há árbitro, não há entre nós um árbitro, que tire a sua vara de cima de mim e não me amedronte. Então eu falaria e não teria medo. Então ele desafia Deus a encarnar. Deus vai ser encarnado, mas num corpo. Então ele precisa de um corpo. Aí sim Deus cria um corpo. Mas o Filho já está com ele. Porque ele é o Cordeiro morto. Olhe bem, preste bem atenção. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então nós vamos entender, Jó desafia ele, por isso que ele precisa deixar. Então ele precisa vir como homem, mesmo sendo igual a Deus. Se fosse outra pessoa, ele ia dizer, mesmo sendo Deus, não, mas era igual, os mesmos atributos de Deus, que ele vai retornar. Na próxima aula nós vamos ver sobre esses atributos, onde Jesus fala assim, glorifica-me
como eu era. Olha que maravilha, não perca essa aula, tá? Não perca. Então vamos ver o que ele faz. O que ele faz quando Jó desafia ele? Então ele renuncia o quê? A sua relação favorável à lei divina. Enquanto ele estava no céu, enquanto ele era a palavra, enquanto ele estava com Deus, ele não tinha nenhuma carga, nenhuma culpa. Mas ao encarnar-se, então ele conheceu o pecado e se fez de pecado, mas ele não pecou. Ele renunciou às suas riquezas. Então ele renuncia o seu poder. Ele, mesmo sendo rico, ele se fez pobre. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 8 e versículo número 9. Ele vai dizer assim, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Mas ele tinha a sua onipotência. Ele tinha a sua onisciência. Ele abriu mão, porque mesmo sendo igual a Deus, não usurpou, antes aniquilou-se a si mesmo. Ele aniquila-se a si mesmo para se tornar porta. Olha, ele veio para que tenha vida e vida na plenitude. Terceiro ponto, ele renunciou à sua glória celestial. Ele tinha glória com o Pai antes que houvesse o mundo. João 17:5. Vamos ver o que diz João 17:5, está bem pertinho aqui. Ele diz assim, agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Oh, que maravilha! Da presença do Pai, voluntariamente ele desce a esse reino de miséria a fim de armar a sua tenda com os pecadores. Dormir, comer com os pecadores. E por último, ele renunciou ao livre exercício da sua autoridade. Ele voluntariamente submeteu-se ao Pai e diz, eu não procuro a minha própria vontade, e sim daquele quem me enviou. Viu porque ele é Deus? Porque, olha, ele diz, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então a Bíblia é clara. Não precisa nós, é como o nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, disse, no princípio da igreja, não precisava a escola bíblica dominical, cursos de teologia, não, porque o povo cria, o povo entendia como que era o evangelho. Depois foram aparecendo outras pessoas e houve a necessidade de defender a verdadeira fé cristã. Por isso que nós precisamos esclarecer. Mas a Bíblia em si, ela é muito clara quanto a esse assunto. Maravilha, meus irmãos, vamos em frente? Sinopse do ponto 1 vai dizer o seguinte. A Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como seus atributos. Que maravilha! Ao nosso segundo ponto da lição, vai tratar a heresia que nega a divindade de Jesus, o arianismo. Primeiro, negam a divindade de Jesus, foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. Esse termo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Negava a divindade, a negação da revelação de Cristo. Cristo não é uma aparência. E surgiu nos primórdios da igreja. Então, os primeiros a contestar a divindade de Jesus foram os ebionitas. Um grupo de judeus cristãos que viam Jesus apenas como um profeta humano. Nada mais do que isso. Depois surgiram os monarquianistas, sonoros, que acreditavam que Jesus recebeu um poder divino especial, mas não era Deus. E por último, entretanto, o arianismo foi o que mais perturbou, um presbítero de Alexandria, 318 depois de Cristo, iniciou a espalhar. Então, nós vemos aí que esse arianismo ele vem, o arianismo vem. Então, nós temos as crenças de Ário. O Filho era semelhante a Deus
mas não da mesma essência. Aí ele coloca duas palavrinhas que nós vamos ver bem explicadinho. Mas a resposta do Concílio de Nicéia em 325 foi categórica, né? Homoousios, da mesma essência do Pai. Ensino ortodoxo, né? Então, o credo ele está dizendo que a tradução é essa, ó, da mesma essência do Pai. De essência semelhante ao Pai. Não. O ensino ariano dizia que era uma essência semelhante. Mas depois o credo, deixa eu voltar aqui para ver, o credo, o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, vai dizer que não. É da mesma essência do Pai. Então, Jesus era um ser exaltado, isso é a crença do arianismo. Ele dizia que Jesus era um ser exaltado, superior às muitas criaturas, mas não era Deus verdadeiro. Houve um tempo em que o Filho não existia, ou seja, né, o Verbo não era eterno. Esses ensinos então colocavam Jesus em um nível inferior. E João 17,5 vai dizer, glorifica-me, olha só, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E você vai ver que ele vai ser glorificado na próxima aula. O quarto aqui, arianismo nos dias atuais. Embora foi condenado, né, o arianismo não desapareceu completamente. Aí nós temos as testemunhas de Jeová que não acreditam que Jesus é pleno igual a Deus. Eles repetem os conceitos semelhantes aos de Ário. Eles não creem que Jesus tem a mesma essência. É uma essência semelhante, mas não é a mesma coisa que o Pai, tá? Jesus é Deus eterno, consubstancial com o Pai e digno de estímulo. Então vejam como nós temos que cuidar muito. Principalmente a Bíblia diz que quem nega que Jesus não é Deus, ele não é de Deus. E temos que tomar cuidado porque muitas dessas heresias estão adentrando na nossa igreja. Estão entrando na nossa igreja. Mas nós temos a Bíblia Sagrada que vai dizer, a afirmação de João 1,1 é categórica. É claro, Jesus é Deus eterno, consubstancial com o Pai e digno de estímulo. Tá? É na mesma essência. É a mesma do Pai. Segundo ponto, suas explicações. Então vamos explicar aqui. Ários e seus seguidores pensavam as escrituras, texto, fora de contexto, pretexto para a heresia. Já resume tudo o que está aí na sua tela. Então, texto, fora de contexto, pretexto para heresias. Então, os ários seguidores buscavam respaldo em algumas passagens. Provérbios 8:22, Colossenses 1:15, João 17:3, que ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçamos a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então eles pegavam essas passagens isoladas, fora de contexto, para criar um amparo às suas explicações. Então vamos lá, a heresia. Então olhe bem como solucionar essa controvérsia. A tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canar, tá? Obter, adquirir, até mesmo criar, mas no sentido de trazer, não no sentido, né, mas no sentido de criar. Para trazer à existência algo do nada é barar, como nós vimos em Gênesis 1:1. Então nós vamos ter aqui como resolver essa controvérsia. Principal estratégia para refutar o arianismo é entender corretamente o significado dos textos. Por isso eu te convido a fazer o curso de hebraico, onde você vai entender o original como está escrito. Tá? Você vai compreender, você vai escrever, você vai ler, traduzir, interpretar as escrituras
a partir do original. Então nós temos que analisar o contexto original. E se você não tem, se você não conhece, como que fica a explicação? Claro que através do português ali também conseguimos explicar, sim, que Jesus não foi criado. Mas nós vamos para a nossa telinha? Tá? Vamos para o nosso quadro. Então, como resolver essa controvérsia? Provérbios 8:22, o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Então, nós temos ali Adonai, Canani, Reshit, Darko. Então, nós temos aqui Adonai, o tetragrama, que a gente chama de Adonai. Nós temos o Canani, que vem da raiz de canar, que quer dizer comprar, adquirir, criar, formar ou conseguir. Mas essa raiz ela vai detonar uma aquisição comercial e financeira de bens materiais. Em outros casos, claro, vai trazer a aquisição de vida, como de uma criança, como está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 1. Se eu não me engano, é esse mesmo. Vamos conferir Gênesis 4:1. Então Ana teve relações, né? Então Adão conheceu a Eva, que esse conhecer traz relações sexuais, com Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz Caim e declarou: como a ajuda do Senhor tive um filho homem. Esse concebeu também é traduzido por Caná, tá? E olha bem a diferença. Bereshit bara Elohim, criar ou tirar do nada, é o verbo barar. Então veja a diferença. Se for fazer de algo pré-existente já, Deus diria, façamos, assô, na aser, como está ali em azul, que vem da raiz assô, que é fazer, realizar. E vejam que Caná é totalmente diferente. E eles vão se amparar nesse versículo para justificar a sua crença. Sinopse do ponto 2 vai dizer o seguinte: Ário nega a divindade de Cristo e considerava como um Deus de segunda categoria, usando esses versículos isolados. Colossenses 1:15, antes de nós encerrarmos esse ponto, ele vai dizer assim que ele é o primogênito da criação. Olhe bem, Deus precisava de um corpo. Tá? Deus precisava de um corpo para encarnar, como Jó insiste, tá? Colossenses, eu estou procurando em Filipenses, não, Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então Deus precisava de um corpo. Provérbios capítulo 8, versículo 31, vai dizer que ele, Jesus, se divertia com seres humanos no mundo habitável. E ele diz, antes do que o mundo fosse criado, o Senhor me possuiu. Então veja como Colossenses 1:15 vai dizer da imagem, e prótokos no grego indica que Jesus não foi a primeira criação, mas o corpo foi a primeira criação. Ele é o primogênito da criação, o corpo. Jesus já coexistia com o Pai na eternidade. Vamos ao nosso terceiro ponto. Isso é, sinopse do 2. Terceiro ponto, a tradução do Novo Mundo. Veja alguns exemplos de suas falsificações. O nosso comentarista coloca, tá igual a sua revista aí. E a palavra era um Deus. Tá? Deus com letra minúscula. E a palavra era Deus e o verbo, o texto correto é, e a palavra era Deus, não um Deus. O grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Presta atenção nesse e, tá? Tanto em Tito 2:13 quanto em Pedro 1:4.
Então, como nós vamos resolver essa controvérsia aí, né? Opa, aqui, isso. Oh, me perdoa, o dedinho está nervoso aqui. Primeiro, pontos principais explicativos. Manipulação de João em 1:1. A tradução do Novo Mundo traduz: e a palavra era um Deus, com D minúsculo e um aí que não existe no original. Olhe bem, o grego está dizendo ali, ó, theos en hologos, quer dizer, não contém o artigo definido, indefinido. Logo, a tradução correta, Deus é Deus, não um Deus. Então não tem esse theos en hologos, quer dizer, e a palavra é Deus, não um Deus. Então, a alteração de Tito 2:3, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tradução do Novo Mundo, do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Não tem de novo. No lugar do do ali, eles colocam e do, não tem do, é só e. No grego, a construção gramatical segue a regra de Sharpe, citada que Deus é Salvador. Não entendeu a regra de Sharpe? Então vamos entender ela, né? Vamos entender a regra de Sharpe, olha, ó. É o princípio gramatical do grego koiné, formulado por Greville Sharpe no século XVIII. Ele observou que quando dois substantivos singulares e pessoais do mesmo caso são unidos pela conjunção cai, e cai é igual a e. Então apenas o primeiro possui artigo definido. Ambos referem à mesma pessoa. Então o texto de Tito 2:13 vai dizer cai ali, ó, correta pela regra de Sharpe, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A tradução alterada vai trazer do grande Deus e do. Então não tem esse do, é só o e, é cai, theon cai. Então acrescenta o do para separar Deus de Jesus, contrariando uma regra gramatical. Não é nem uma questão assim espiritual, é uma questão de regra da gramática para entendermos como o original está falando. É uma alteração gramatical dentro de um texto para respaldar a sua fé, né? Opa, eu mudei a tela aqui. Vamos voltar para a nossa tela. Isso. Aí agora sim tá bonito, né? Colocamos na internet sem querer. É ao vivo, eu estou gravando assim, como se diz, na hora, né? Então acaba, às vezes, a gente mudando o dedo aqui, eu tenho que programar tudo, trazer o slide, mudar a tela. Então, às vezes, a gente troca. Nos perdoe a falha aí. Então, nós temos aqui, ó, texto correto do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Não do nosso Deus e do Salvador. Não, o dono é inexistente. Então, veja aqui, o original grego confirma que Deus e Salvador. Ele é Deus e Salvador. Ele abriu mão de tudo? Abriu. Ele aniquilou-se a si mesmo. Ele não quis, ele não usurpou, ele não foi contra Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Tá? Então, por isso que ele é Deus e Salvador, se referindo à pessoa de Jesus Cristo. E eu volto a repetir, não é nem nada, mas é o quê? É não respeitando uma regra gramatical. Vamos para o nosso ponto de número 2, a implicação do arianismo no 3 e o ponto 2, os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas, monistas, não existe trindade nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, né, nega a divindade de Jesus e acredita que ele seja um salvador, e nem acredita que ele seja um salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual em inúmeras encarnações. Então essas aí são as outras crenças, né, que creem que Jesus
é um mero ser espiritual, um guia. É um ser superior, tá? É um ser superior aos outros, mas não passa disso, tá? Não passa desse ser superior. É uma, como vamos dizer assim, uma controvérsia, né? Porque a Bíblia está dizendo que ele é Deus, né? Os movimentos orientais. Então, primeiro, rejeitam a Trindade e a divindade de Jesus. Aí nós vemos a visão do Hare Krishna, como que eles veem Jesus, como que eles conseguem enxergar Jesus só dessa forma, não como o verbo encarnado, não, mas é apenas um homem superior, uma criação superior. Essa é a visão, um guia espiritual. Essa é a visão que eles têm de Jesus Cristo. Dos outros grupos, Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, né? Não é reconhecido como Deus, muito menos Filho de Deus e nem Salvador. E nem morreu e nem ressuscitou. É a negação total da divindade, né? As religiões reencarnacionistas, difícil essa palavra, falei tanta palavra difícil, chegou na hora de falar uma difícil, me engasguei aqui. Recusam a deidade absoluta de Jesus e a sua ressurreição dentre os mortos, não reconhecendo a sua singularidade. Jesus do Islã, né, no Alcorão, Jesus Isa, né, considerado um mero profeta e mensageiro. Os muçulmanos, eles rejeitam completamente, né, total, o nosso Jesus. Nem que ele é filho de Deus, nem que ele ressuscitou. Jesus foi um servo de Alá e terá um papel no fim dos tempos como redentor da humanidade. As reencarnacionistas, esse sistema religioso baseado na reencarnação, né, como o espiritismo e outras vertentes, hinduísmo, budismo, negam a ilusão absoluta de Cristo, né? Eles negam totalmente, né? Totalmente a encarnação, é reencarnação. Então, Jesus Cristo, para eles, é a mesma coisa. Então, rejeito a ressurreição literal de Jesus, porque eles creem na reencarnação. Essa ressurreição de Jesus é simbolicamente espiritual. Então, para esses grupos, Jesus é visto como um médium, um mestre iluminado, um filósofo, enfim, né? Aí nós temos a supremacia de Jesus segundo a Bíblia. Diferente das visões, nós cremos. Jesus é muito mais do que um profeta. Apesar dele ter sido profeta. Ele foi o profeta, o último, né, dos profetas. Ele é o Deus encarnado, Romanos 9:5. E ele é muito mais do que mestre e profeta que Efésios 1:21 vai dizer, olha bem o que diz aqui, Efésios 1:21. Muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, de todo nome que possa ser pronunciado, mas somente nesta era. Não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. O versículo 20 vai dizer, esse mesmo poder que agiu em Cristo ressuscitado dos mortos e o entronizou à direita nas regiões celestiais. Então veja, a sua morte e ressurreição é o centro da nossa fé cristã. É onde nós acreditamos. Então diversas religiões apresentam Jesus como profeta, médium, mestre. Não, mas a Bíblia Sagrada. Eu vou mostrar minha Bíblia aqui para vocês. A Bíblia Sagrada, onde nós cremos, apresenta ele como Filho de Deus, e nós cremos nisso. Salvador no mundo, e nós cremos nisso. Deus em forma humana, e nós cremos. Então, negar sua aparição, rejeitar, significa rejeitar o Evangelho, a palavra de Deus, rejeitar tudo que ele fez por nós. Por isso, nós acreditamos piamente nesse Jesus, homem, Deus e homem encarnado, que veio ao mundo, sendo semelhante, sendo Deus no princípio absoluto, ele aniquila-se a si mesmo. Ele abre mão de tudo isso.
mas depois ele pede. E será que ele foi atendido? Me diz aí, se você assistiu até aqui, Jesus foi atendido na sua oração de João 17:5? Se sim, coloca aí, se não, coloca também. Na próxima aula nós vamos descobrir. Sinopse do nosso ponto terceiro vai dizer que grupos religiosos negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado. Vamos para a nossa conclusão? A nossa conclusão vai dizer o seguinte: diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Isaías 45:21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Que maravilha! Que Deus abençoe a sua vida e eu quero orar por você neste momento. Se você estiver triste, abatido, eu creio que diante dessa aula Deus já mudou o seu coração. Se você estiver com dor ou doente, eu quero orar por você, para ver que, olha, eu fui curado do câncer. E o mesmo Deus que me curou do câncer pode curar você também. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido e amado Deus, Pai eterno, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma aula. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Sua presença. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua Escritura, pela Bíblia Sagrada, Senhor, pela Tua Palavra, que nos instrui, que nos edifica, que nos consola, que nos exorta, que nos direciona, Senhor, que fala a verdade, que nos liberta. Deus, nós somos gratos a Ti. Por isso eu oro, Senhor, abençoando essa pessoa. Se ela estiver triste, amargurada, Senhor, põe o Teu Espírito Santo em que ela possa ficar alegre a partir deste momento. Se ela estiver com dor ou doente, Senhor, cura, tira essa dor, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os professores, os alunos. Abençoa, Senhor, a cada professor que vai lecionar domingo. Dá a ele sabedoria, Senhor, do alto, do céu, ó Deus. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E quem concorda, diz amém. Shalom Uvraha, paz e bênção sobre você. Lehi Traot, até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.